Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bom estar com vocês aqui. Amém. Irmãos, antes de nós compartilharmos a palavra, eu queria só reforçar um pouco o que a gente falou até aqui, né? Às vezes você está um pouco perdido de tudo que está acontecendo, mas esse culto que nós estamos fazendo hoje, que se chama DIP, é um culto que ele está sendo promovido em várias igrejas, não só aqui, mas em todas as nações, em prol desse povo que sofre perseguição. A Missão Portas Abertas é uma organização que trabalha com aqueles que de alguma forma sofrem algum tipo de pressão por amor ao Evangelho. E este culto que foi promovido por eles e que tem se espalhado por mais e mais igrejas a todos os anos, é um culto onde a intenção é mobilizar as pessoas para que nós nos voltemos para a causa deles, para que nós possamos dar atenção àquilo que eles têm passado. Ontem eu ouvi um trecho de um podcast de um irmão que ele é o secretário da Missão Portas Abertas no Brasil. E ele falou uma frase muito interessante que ele disse assim: quando um membro sofre, todo o corpo sofre. E ali ele estava relatando um pouco, né, alguns testemunhos daquilo que ele tem vivido, daquilo que ele tem visto, né, porque ele caminha pelas nações, então ele tem visto a realidade dessas nações. E ele estava relatando ali o quão diferente é a realidade daquela igreja sofredora para a realidade dessa igreja que de alguma forma é livre. E teve uma outra coisa que ele disse muito interessante. Ele estava no norte da África e ele disse que, numa conversa lá, enfim, com um grupo daqueles irmãos ali que sofrem perseguição, uma criança virou para ele e falou assim: no Brasil vocês não são perseguidos? Aí ele disse que não, e ela falou assim: então vocês não são cristãos. Mas por que ela falou aquilo? Porque ela associou que ser perseguido era sinônimo de ser cristão. Que todo cristão verdadeiro, de alguma forma, sofria ou sofre algum tipo de perseguição. Então a intenção deste culto, desde o início até o fim, é de alguma forma nós olharmos para isso, né? Eu não sei se você já teve algum contato com essa realidade, mas é uma realidade completamente diferente da nossa. Nosso evangelho a maneira, né, que nós encontramos o evangelho, que nós encontramos o Senhor, é muito divergente da realidade desses irmãos. E eu queria ler um texto, antes de fato de compartilhar a palavra. Você não precisa abrir, mas está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. É tão interessante porque por muitas vezes eu li esse texto e claro que isso faz parte, né, do cristianismo, você ler as escrituras e associar à sua própria vida. Mas quando a gente lê um texto dele e associa as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos, é muito diferente de você imaginar pessoas que dia e noite sofrem risco de morte por amor ao Senhor. Porque quando você pensa: mas Senhor, eu realmente sou perseguido, né? Sou perseguido lá no meu trabalho, meu chefe não gosta de mim. Senhor, eu sou perseguido, meu vizinho lá implica comigo. Senhor, eu sou perseguido, eu estou num lugar, ou enfim, estou fazendo algo. Mas esse nível de perseguição não é comparado com aquilo que esses irmãos passam. A perseguição deles é: ou você nega Jesus, ou você vai morrer, em muitos casos, né? Eles estão literalmente entregando a sua vida todos os dias por amor a Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Eu quero ler um texto com os irmãos. Apocalipse capítulo 3. Amém. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Amém? Diz assim: Ao anjo
da igreja em Laodiceia, escreve: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, quando nós pensamos a realidade do corpo de Cristo, não só aqui, no seu contexto de vida local, mas quando a gente pensa na realidade do corpo de Cristo, espalhado pelas nações, a nossa realidade, a realidade desses irmãos todos aqueles que encontraram e servem ao Senhor de alguma forma, a gente pode, de uma certa maneira, distinguir esse corpo entre dois grupos. Um grupo seria aquele que nós ouvimos e vimos aqui, os irmãos que sofrem perseguição por amor ao Evangelho. E um outro grupo seria o grupo em que neste momento eu e você, nós nos encontramos, que é o grupo de uma igreja que é livre. Quando a gente passa por um culto como esse aqui do DIP, nós temos contato com essa outra realidade, certo? Você começa a ver, você vê encenações, você vê vídeos, são promovidos momentos de oração. De alguma forma, você tem um contato com essa realidade que é muito distante da minha e da sua. Por que ela é muito distante? Porque o Brasil ainda é um país onde não há esse nível de perseguição. Nem moderada, nem severa, nem extrema, ainda não há. Tem enfrentamentos isolados? Sim. E existem coisas que estão crescendo dia após dia. As pessoas estão sofrendo mais resistência e até um certo nível de hostilidade por amar ao Senhor. Mas ainda não se compara a este nível de perseguição. Então o que a gente pode deduzir disso? Nós deduzimos que o Brasil é um país onde eu e você temos acesso à liberdade cristã, à liberdade do Evangelho. Como os meninos encenaram aqui. Aqui nós estamos num culto aberto, num lugar aberto, sem nenhum tipo de pressão. Você pode vir para cá. Você tem acesso à Bíblia, seja no seu celular, seja livro, quantas versões que você quiser. Você pode ter inúmeras Bíblias na sua casa, sem problemas. Se a gente nos reunirmos num lugar como este, como aconteceu no início do culto, se nós queremos cantar canções, usar instrumentos, cantar com microfones, não tem problema, não existe perseguição. Então a nossa realidade de cristianismo, ela foi moldada de uma forma onde você tem liberdade de fazer e de se expressar para o Senhor da maneira que você quiser. Mas qual que é a grande questão? Nós no Brasil, nós vivemos essa realidade, essa liberdade no Evangelho. Mas ao mesmo tempo em que nós vivemos essa liberdade, de alguma forma, irmãos, a nossa liberdade está nos condenando. Olha só, nós lemos um texto aqui em Apocalipse que foi uma das 7 cartas, se assim podemos dizer, dirigidas às igrejas ali da Ásia Menor, quando Jesus falou com João. Jesus trouxe uma direção e havia ali textos que seriam direcionados para aquelas 7 igrejas específicas. Nós lemos aqui, irmãos, uma dessas cartas que é a igreja de Laodiceia, que por sinal é a última das cartas, das 7. Só que para nós entendermos, para chegar onde eu quero chegar com vocês, a gente precisa entender um pouco o contexto natural da realidade daquela igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que, quando ela foi construída naquele tempo bíblico, ela ficava numa região chamada Frígia. E essa região,
ali, se a gente for situar na história, ali na época do Império Romano, a cidade de Laodiceia, ela era uma das cidades mais ricas daquela região da Frígia. E por que ela era muito rica? Porque ela era uma cidade que foi construída entre rotas comerciais que existiam para outras cidades importantes, como Éfeso, como Colossos e outras cidades, Hierápolis, que eram cidades que existiam ali naquele contexto. Então, Laodiceia ficava em um lugar estratégico. Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade importante. E outra coisa, Laodiceia foi uma cidade construída em um lugar mais alto, né? Em um planalto, literalmente. Ou seja, ela tinha uma localização estratégica. E essa localização, naqueles tempos, os irmãos vão saber também comigo, que existia um contexto de guerra. Então, as pessoas, naquele contexto natural, precisavam encontrar maneiras de se proteger. Então, ter as cidades fortificadas em lugares de difícil acesso era uma maneira de você estar mais protegido. Então, aquela cidade ela foi construída em um lugar alto. Só que tem um detalhe. Laodiceia, apesar de tudo isso, né, de todo esse contexto, quando a gente olha para ela nos benefícios que aquela cidade tinha, ela era uma cidade conhecida por algumas características. Preste atenção. A primeira delas, Laodiceia era uma cidade onde existiam muitos estabelecimentos bancários, naquilo que eles entendiam como banco naquela época. Mas era uma cidade em que girava muito dinheiro, muita riqueza estava envolvida ali. Outra coisa, segundo ponto. Laodiceia era uma cidade muito conhecida por uma faculdade de medicina que existia lá. Naquele tempo, irmãos, não é como hoje, né, que nós temos esse avanço de estudos. Então, qualquer algo a mais que uma cidade tinha era muito importante. E essa cidade tinha ali um lugar onde eles promoviam estudos voltados para a área da saúde. E a terceira característica, Laodiceia era uma cidade muito conhecida pela sua indústria têxtil, ou seja, era uma cidade que produzia tecidos, era uma cidade que produzia tapetes, a lã que se produzia lá também, ou seja, tudo aquilo que estava num contexto de produção também era muito conhecido. Então vamos recapitular. Primeira coisa, estabelecimentos bancários, uma faculdade de medicina, e eles tinham também essa produção têxtil, né, da indústria. Então a gente pode definir aí, se nós colocarmos em 3 palavras, Laodiceia era uma cidade conhecida pelas suas finanças, pela saúde e pelo trabalho. Basicamente isso. Como aquela cidade foi construída num lugar alto, eles tinham uma grande dificuldade. Preste atenção, vocês vão entender onde eu quero chegar. A cidade, por estar num lugar de difícil acesso, também dificultavam coisas naturais. E a primeira delas, que era importante, era água. Como aquela cidade não estava próximo a nenhum rio, nenhuma fonte específica de água, como que eles faziam para levar água para aquela cidade? Para manter abastecido as pessoas da cidade? Existia algumas fontes um pouco distantes daquela cidade. E a água era canalizada deste lugar até a cidade. Então, essa água que abastecia a cidade vinha através de dutos, de maneira que aquelas pessoas ali da cidade poderiam beber, poderiam usar. Só tinha um problema. Como essa água vinha de um lugar distante, essa água vinha de uma fonte termal, quando a água chegava na cidade, ela chegava morna. E outra coisa, ela chegava morna e não chegava nas melhores condições de ser consumida. Então, apesar de tudo isso, a cidade tinha este problema com abastecimento de água. A igreja de Laodiceia, que estava nessa cidade, irmãos, eu estou falando da cidade, tá? Mas vamos associar e entender ao mesmo tempo a igreja e a cidade. A igreja está na cidade. A igreja de Laodiceia, ela foi a igreja que recebeu a maior ou a mais dura das repreensões dentre as 7 igrejas. Quando João escreve aquilo que Jesus está falando, se você pegar lá Apocalipse, no capítulo anterior e também no capítulo 3, você vai perceber que a igreja de Laodiceia, Deus deu uma palavra muito dura para ela. As outras igrejas, apesar de
haverem comportamentos que não eram agradáveis aos olhos de Deus, em algum momento o Senhor falava algo bom daquelas igrejas. Você faz bem, você se desviou. Você começou certo e caiu. Mas antes da repreensão, as outras cidades e igrejas, elas tinham algo bom. Laodiceia, não. Laodiceia recebeu apenas uma palavra dura daquilo que o Senhor queria. E é interessante porque essa igreja, ela não foi acusada de imoralidade sexual, que outras igrejas foram acusadas. Ela não foi acusada de idolatria. Ela não foi acusada de apostasia, até porque, uma coisa muito interessante, aquela cidade não tinha perseguição do evangelho até aquele contexto. Então, quando o texto foi escrito àquela igreja, eles não sabiam também o que era ser perseguido, coisas que as outras cidades já estavam enfrentando. E aí você pode se perguntar, mas por que Laodiceia recebe uma palavra tão dura? Por que as outras igrejas que aparentemente aos nossos olhos fazem coisas muito piores, não receberam uma repreensão tão dura quanto essa cidade, quanto essa igreja? A questão é que a palavra do Senhor contra a igreja de Laodiceia era contra o orgulho e a autossatisfação daquela igreja. Eles não estavam envolvidos nesses contextos de pecado que nós pontuamos aqui, de idolatria, de apostasia ou de imoralidade. Mas eles chegaram num lugar onde eles começaram a achar que eles eram autossuficientes. Eles entraram no lugar onde eles achavam que eles não precisavam de mais nada. E aí eu volto lá naqueles 3 pontos que eu falei para vocês. Uma cidade que tem dinheiro, uma cidade que tem estudos na medicina, uma cidade que tem de alguma forma ali também o trabalho bem desenvolvido. Então eles olhavam para um contexto natural e de alguma forma aquilo afetou o coração daqueles homens e mulheres ao ponto de olharem e falar: nós não precisamos de nada, nós somos ricos, nós estamos bem. A questão é, quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia e ele vai dar um diagnóstico, quando ele vai escrever algo para aquela igreja, ele olha a condição de pobreza, apesar da riqueza daquela igreja. Ele olha a condição de nudez, apesar deles estarem abastados por uma indústria de roupas, uma indústria têxtil. E Jesus olha para uma condição de cegueira, apesar de existirem médicos naquela cidade. E segundo as palavras do próprio Jesus, não nessa versão que nós lemos, que eu li na NVI, mas algumas outras versões, talvez até que você leu, Jesus chama aquela igreja de uma igreja formada por homens miseráveis e homens desgraçados. Essa palavra está em algumas versões. Olha só, olhando para uma cidade, para uma igreja que aparentemente tinha tudo e estava bem, Jesus enxerga a verdadeira realidade daquela cidade. E aí nós chegamos onde eu queria. Nós nos tornamos a igreja de Laodiceia, irmãos. Nós somos essa igreja abastada. Nós somos essa igreja cheia de recursos. Nós somos essa igreja livre, que tem acesso, que tem liberdade, que tem possibilidades, mas ao mesmo tempo nós usamos de tudo isso e isso está nos condenando. Nós somos abastados de recursos e somos abastados de condições. Por menor que seja a sua condição financeira, intelectual, aqui dentro, nessa manhã, você é uma pessoa abastada. Olha o testemunho que nós ouvimos de um pastor lá em Burkina Faso, né? de um homem que se deslocou com a sua família, que mora com um grupo grande de pessoas dentro de uma tenda, refugiados literalmente, né? Deslocados de onde eles viviam, perseguidos por amor a Cristo e que estão ali agradecendo ao Senhor, porque apesar de tudo, eles têm o Senhor. Irmãos, quando alguém pisa no nosso calo, a gente já reclama para o Senhor. Nós somos abastados, nós temos recursos, condições que essas pessoas sequer imaginam o que isso significa. Eu me lembro de um vídeo que eu vi há alguns anos atrás, e esse vídeo me chocou muito, que era um vídeo que retratava um grupo de irmãos que viviam num contexto de perseguição do evangelho,
onde eles não podiam ter acesso às escrituras. Era proibido. Eu não me lembro a nação agora, não vou falar para não errar. E ali, aquele grupo que estava reunido ali, eles conseguiram de alguma forma levar algumas Bíblias para eles. Alguém levou, não sei exatamente o contexto, o vídeo não explicava. Mas eles filmaram exatamente o momento em que aqueles homens e mulheres estavam recebendo Bíblias. Eram Bíblias físicas, né? Livros. Irmãos, o que era o mais, assim, intrigante naquele vídeo? Você ver a reação daqueles homens e mulheres quando eles pegavam a Bíblia. Eles pegavam, eles abraçavam, eles beijavam, eles choravam, eles prostravam, eles cantavam. Era uma satisfação indescritível, que a gente não entende. E por que a gente não entende? Porque a gente não passou por essa privação. Às vezes você tem Bíblia na sua casa, você não lê. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando que existe uma dualidade de uma igreja que não tem recursos, que sofre por amor a Jesus, e de um outro lado, e todos nós somos o corpo de Cristo, mas de uma outra igreja que está cheia de possibilidades, cheia de recursos, cheia de coisas, e não utiliza, e não se aproveita disso, e não se alegra nisso, e não se importa com isso. E Jesus, ele olha para aquela cidade de Laodiceia e ele condena aquela riqueza mascarada que aqueles homens e mulheres viviam. Vocês acham que vai ser diferente de mim, de vocês? Vocês acham que de alguma forma o Senhor também não nos olha e não condena as nossas ações por aquilo que outros estão dando à sua vida? Tem um homem muito conhecido, né, um autor chamado John Stott, que ele diz o seguinte, pelas palavras dele, tá? Que a carta à Laodiceia representa a realidade da igreja do século XX. Ele diz século XX porque foi escrito em 1980. E aí ele diz que o nosso cristianismo, ele é flácido e anêmico. Parece que nós tomamos um banho de água morna de uma religião. Isso ele escreveu em 1980. E parece que os anos passaram e essa realidade se torna mais latente em nós. Por quê? Porque esse é o nosso cristianismo. É um cristianismo flácido, é um cristianismo anêmico. Porque nós não desfrutamos das riquezas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós não desfrutamos dessa realidade. E, para piorar, nós estamos muito, mas muito abastados de possibilidades. Todos nós. Uma coisa que acontece é que nós nos enganamos, né? Nós criamos uma ideia, e eu digo nós de uma maneira geral. Se você acha que você faz parte disso, receba essa palavra, se não, entra aqui e sai aqui. Mas de uma maneira geral, irmãos, nós estamos conectados a uma fonte que é o Senhor Jesus, que é o acesso às Escrituras, o acesso ao Evangelho, o acesso ao reino, mas na maioria das vezes, apesar de nós estarmos conectados, nós estamos, mesmo não pecando com a imoralidade, com a idolatria, até mesmo com a apostasia, mas nós somos duramente advertidos pela nossa conduta. Nós estamos conectados a Jesus, nós estamos conectados a uma fonte, mas essa conexão não nos priva daquilo que nós estamos fazendo de errado. Nós, de alguma forma, amamos fazer aquilo que nos condena. Laodiceia tinha 3 pontos. Lembra comigo? Laodiceia era uma igreja que tinha dinheiro, tinha os bancos, uma faculdade de medicina e tinha trabalho. E nós, irmãos, nós vivemos embaraçados nas mesmas questões daquela igreja. Se você olhar quantos anos foi escrita essa carta, e eu digo para vocês, quem aqui não está embaraçado com finança, saúde ou trabalho? Atire a primeira pedra. Nós estamos na mesma condição de uma igreja pobre, de uma igreja cega e de uma igreja nu. Você percebe o contraste? Estamos falando de finanças, saúde e trabalho. Jesus vem e condena eles dizendo, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nus. São 3 advertências contra aquilo que eles achavam que eles tinham de melhor. Às vezes o Senhor tem olhado para mim e para você, naquilo que você acha que você tem de melhor, é aquilo que você está sendo condenado. Eu também. Talvez a definição de igreja livre se aplica melhor aos irmãos que são perseguidos do que a mim e a você.
Porque a liberdade não é sobre a possibilidade daquilo que você pode fazer no Evangelho, mas é sobre o quão preso você está em alguma coisa. Os irmãos de uma igreja que sofre repreensão e perseguição pelo Evangelho, eles não são embaraçados nisso. Se você perguntar para eles de riqueza, de trabalho, se você perguntar para eles de saúde, com certeza é muito distante. Olha aquilo que aquele homem disse no testemunho: a gente recebeu sementes, a gente plantou milho e é aquilo que a gente vai comer nos próximos 3 meses. Que condição de saúde, de riqueza esse homem pode falar? Que condição de trabalho essa igreja pode reclamar? Muito diferente daquilo que nós vivemos. Eles sim são livres, porque eles não estão embaraçados nessas questões naturais. Tem um outro texto, eu queria que você abrisse comigo, lá em Lucas. Lucas capítulo 12. Nós vamos ler um texto a partir do versículo 16. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, nós vamos ler a partir do 16. Amém? Amém? Amém. Fala assim o texto: Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros celeiros maiores. E ali eu vou guardar a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É interessante essa parábola que Jesus conta para combater exatamente aquele pensamento que algumas pessoas estavam tendo ali em relação à necessidade de um recurso financeiro melhor. Porque essa palavra vai um pouco de encontro àquilo que nós falamos de Laodiceia. Porque nós estamos, irmãos, vivendo um contexto como esse homem aqui dessa parábola. Você tem recursos, o Senhor já te deu coisas, você está construindo seus celeiros, e aí você olha para tudo que você tem, almejando coisas maiores, preparando um lugar maior para colocar aquilo que Deus tem te dado. Mas a sua preocupação, e a minha também, muitas vezes está só em ter algo e olhar para a nossa própria alma e dizer: não, fica tranquilo, descansa, come, bebe, alegra. Você tem tudo que você precisa. E mais uma vez, essa atitude é condenada pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor, de alguma maneira, condenou na igreja de Laodiceia e encarar essa realidade como sendo a nossa realidade. Olha só o que acontece. Eu fico assim, intrigado com como Jesus é maravilhoso, né? A maneira que ele faz as conexões na palavra para a gente entender. Jesus olha para aquela igreja e fala para eles assim: ó, você não é quente, você não é frio, você é morno. E por que Jesus disse aquilo para aqueles homens? Porque eles entendiam o que era uma água morna. Porque eles sabiam que era uma água que vinha de uma fonte distante e que quando chegava para eles beberem e consumirem, aquela água não estava boa. Eles entendiam. Eu vi até um estudo dizendo que muitos homens e mulheres ali, eles até chegavam a vomitar depois que consumiam aquela água. Por quê? Porque ela não era na condição ideal. E aí Jesus olha para nós e fala: ó, nós também estamos nessa mesma condição, de uma igreja que é ligada numa fonte, que poderia estar mais próximo dessa fonte, mas nós nos edificamos num lugar alto, num lugar de autossatisfação, num lugar aonde a gente acha, de alguma forma, que nós estamos abastados, mas nós estamos longe da fonte. Irmãos, nós estamos construindo as nossas vidas de alguma forma, e isso é sim preocupante, porque nós estamos num lugar alto, num lugar que o nível de satisfação é daqui para lá,
Mas a conexão com o Senhor, que devia ser edificar as nossas vidas próximo a essa fonte, para que essa água venha em condições limpas para a gente consumir, nós não nos preocupamos com isso. E aí Jesus vem e condena mais uma vez, dizendo para aquela igreja, né, que ela era uma igreja pobre, uma igreja nua, uma igreja que precisava comprar dele algo que vai além daquilo que eles achavam. Algo que vai além de uma igreja abastada, de uma igreja que tem recursos. Aí Jesus olha para tudo isso, condena as atitudes erradas deles e diz o seguinte: olha só, Jesus olha para eles e fala assim: compra de mim ouro, vestes brancas e colírio. Mais uma vez, o Senhor, eles têm 3 pontos que eles acham que eram os melhores bancos, dinheiro, tinham recurso na faculdade lá, na área da saúde e de trabalho. Jesus vem e condena, dizendo que aquilo que eles achavam que era o melhor era o pior. E agora, Jesus pega e fala assim: mas eu vou dar um conselho para vocês. Algo que vocês podem fazer: compra de mim ouro, compra de mim vestes brancas e compra de mim colírio. Vocês entendem, percebem comigo que Jesus vai exatamente nas debilidades daqueles homens e mulheres e traz a resposta para aquilo que eles precisavam. Apesar de acharem que tinham tudo, o Senhor fala: não, vocês precisam comprar ouro, apesar de achar que tem riquezas. Vocês precisam comprar vestes brancas para tampar essa nudez, apesar de terem as melhores indústrias de tecido. E vocês precisam de colírio para os olhos, apesar de terem uma cidade que investe em medicina e na saúde. O Senhor olha para nós, irmãos, como essa igreja abastada, cheia de recursos, e de alguma forma nós também recebemos o conselho do Senhor. Nós precisamos comprar esse ouro que é refinado, e um ouro refinado é aquele ouro que passa pelo fogo e tira as impurezas e mostra o verdadeiro brilho daquele ouro. Está na hora, irmãos, de nós nos preocuparmos com a riqueza que verdadeiramente importa para o Senhor. E isso não se trata de recursos naturais. E eu não estou aqui, irmãos, fazendo uma apologia para você não ter, que você tem que ser pobre, que você tem que ser miserável. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. O nosso coração, ele não pode estar nisso, ao ponto de nós acharmos que este lugar onde nós chegamos é importante. Mas aí o Senhor diz: compra ouro refinado, passa por uma fé experimentada em mim, vive por uma vida de fé, aonde você é experimentado e você consegue sobreviver, não por aquilo que você tem de recurso, mas entendendo que quem dá é o Senhor. Ou o Senhor olha para mim e para você e fala: compra vestes brancas e tampa a sua nudez, caminha para uma vida de santificação, caminha para uma vida distante do pecado, cobre aquilo que está mostrando, que está aparente ao mundo, sendo vergonhoso, tampa isso, mas compra um caminho de uma vida de integridade no Senhor, uma vida de santidade. E por fim o Senhor olha e diz: compra colírio para os seus olhos. Para uma cidade que investia em medicina e achava que estava tudo bem, o Senhor virá e falar assim: não está bem. E uma coisa muito interessante também, falando sobre Laodiceia, um parênteses: aquela cidade que investia muito na área da saúde, eles desenvolveram ali naquela época uma espécie de colírio para os olhos, tá? Onde a cidade ficou muito conhecida por conta disso. E aí Jesus vem exatamente naquilo que eles achavam que era bom e fala: não, compra colírio de mim. Eu estou falando de algo que vai limpar a sua visão. Por que eu estou falando isso nessa manhã, irmãos? Porque para nós caminharmos em direção para uma igreja sofredora e importar com a causa desses irmãos, a gente precisa enxergar a condição que nós estamos vivendo como igreja livre. Nós precisamos enxergar a nossa realidade, entender aquilo que nós estamos vivendo e fazendo todos os dias, para que essa causa de uma outra parte do corpo de Cristo se torne importante para nós. Porque quando nós enxergarmos essas mazelas pelas quais nós estamos revestidos, embaraçados, aí sim o Senhor vai encontrar espaço no nosso coração para falar dessa igreja, e nós vamos conseguir caminhar orando, investindo, intercedendo, abençoando a vida dessa parte do corpo de Cristo. Porque senão, irmãos, eu poderia ficar aqui hoje, nós poderíamos nos reunir amanhã, enfim, terça, quarta, uma semana falando sobre a causa de irmãos, e isso não ia tocar o nosso coração. Por quê? Porque nós estamos, infelizmente,
infelizmente, presos nesse contexto de dinheiro, de finanças e de trabalho. Mas nós precisamos do Senhor, olhar para Ele e falar: Deus, eu preciso comprar um ouro que é refinado. Senhor, eu preciso comprar vestes brancas e eu preciso de colírio para os meus olhos, para que você olhe para aquilo que o Senhor se importa. Irmãos, o Senhor tem olhado pela causa dos irmãos que são perseguidos. Essa igreja, apesar de toda a perseguição, e quando eu digo essa igreja, eu digo os irmãos que são perseguidos, eles ainda crescem em meio à perseguição. São igrejas onde os ajuntamentos, apesar de não serem em muitos lugares possíveis, a cada dia tem mais pessoas se juntando. Homens e mulheres que encontraram amor em dizer: eu vou morrer por essa causa. E eu estava ouvindo o relato desse irmão da Portas Abertas ontem. Ele falava assim: olha, tem lugares que as pessoas de alguma forma elas encontram o Senhor Jesus, elas nem entendem direito a mensagem do Evangelho, já estão sendo perseguidas e dão a vida por isso. E nós estamos aqui nos reunindo domingo a domingo, ouvindo palavras, tendo estudos, tem a internet, você tem podcast, você tem tudo, você está engordando aí, literalmente, espiritualmente, e nós não estamos entendendo a causa do Senhor sobre aquilo que importa. Isso sim é preocupante nós olharmos para uma parte que encontrou algo e dá a vida por isso, e nós que estamos 10, 20, 30 anos, e nem, se alguém falar em você fazer algo por amor ao Senhor, talvez você nem tenha coragem, e eu nem falo de morte, eu falo talvez de uma atitude de coragem. Nós não temos, irmãos, nós precisamos buscar isso no Senhor, nós nos envergonhamos de um evangelho que falamos que cremos. E são essas atitudes que estão nos condenando. São essas atitudes que nós olhamos e falamos: ai, que bom, o Senhor me deu recurso, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. Mas é exatamente aquilo que você acha que é bênção que está condenando a nossa vida. Porque o Senhor olha e fala: você tem tudo isso, mas seu coração está nisso, e essa não é a causa do meu coração. Essa não é a preocupação do meu coração. E se nós não olharmos para isso a tempo, irmãos, nós seremos condenados pelas nossas próprias atitudes, pela maneira que nós estamos agindo em direção a um Cristo que as pessoas morrem e nós não nos importamos. Isso é sério, irmãos, isso é muito sério. E é interessante, né? Os meninos fizeram uma encenação aqui, e fica tão evidente essa dualidade. Como eu disse, para a gente ainda é difícil entender, porque nós não estamos nesse contexto. Mas você já imaginou se você vivesse nesse contexto? Irmãos, eu penso nisso todos os dias. Deus do céu, será que eu ia dar conta? Eu não sei se eu ia dar conta, não. Para viver essa realidade, uma realidade de encontrar escondido, uma realidade de não poder orar alto, uma realidade de não poder cantar, uma realidade de não poder reunir. Irmãos, nós precisamos olhar para a nossa gordura, irmãos. Isso tem que nos envergonhar. Tem que pelo menos abrir na nossa cara para falar: Senhor, eu tenho mesmo. Porque não sou eu e nem ninguém que fala, mas o próprio Senhor vai chegar diante de nós um dia e cobrar isso de nós. Cobrar a nossa postura diante daquilo que você teve, daquilo que eu tenho. E uma coisa que tem que ficar claro nos nossos corações: e eu não estou falando isso aqui, não quero que você entenda como uma palavra de condenação, mas uma palavra que te promova a olhar para aquilo que você tem e usa disso. Usa do recurso que Deus te deu, usa do dom que Deus te deu, usa das oportunidades que Deus te deu e te dá todos os dias, da oportunidade que você tem para ler a palavra, da oportunidade que você tem para ministrar, cantar, orar na sua casa, falar de Jesus para as pessoas, das oportunidades que você ainda tem como uma igreja livre, como uma igreja que não precisa se preocupar com nada de perseguição até aqui, porque se um dia esse nível de perseguição chegar até você e até mim, nós já sabemos como lidar, de alguma forma. Mas você pelo menos já sabe o caminho. Pode ser que no caminho você vai experimentar, mas você já sabe: Deus, eu sei onde eu tenho que firmar os meus pés. Deus, mesmo que um dia eu esteja sozinho, mesmo que um dia não possa uma igreja se reunir, mesmo que um dia tire a Bíblia de mim, Senhor, mas eu sei o que eu preciso fazer. Algo eu plantei no meu coração, Deus, que eu não me coloco como uma igreja de Laodiceia, rica e abastada, uma igreja cheia de recursos, mas eu vou usar disso para o Senhor. Eu vou usar disso para a causa do Senhor.
Um culto como esse, irmãos, que fala de uma igreja sofredora, não é só para a gente olhar e falar, nossa, gerar comoção no seu coração e no meu, não. Sim, tem que gerar, tem que tocar em você, mas tem que fazer eu e você olhar para as nossas próprias vidas e falar, Senhor, a minha realidade é diferente dessa. O que eu posso fazer com aquilo que Deus me deu? O que eu posso fazer com as oportunidades que o Senhor me deu? Com a carga do evangelho que eu tenho, aonde eu estou, na família que eu tenho, no lugar onde eu trabalho, onde eu estudo, o que eu faço? Quais são as oportunidades que o Senhor me deu? Usa disso. Usa disso. Aproveita, irmãos, o recurso das Escrituras na sua vida. Mergulha na palavra. Não precisa ninguém ficar falando algo para você. Você já é grandinho o suficiente para saber aquilo que importa. Você já conheceu Jesus? Você já sabe o caminho. Ninguém precisa ficar te chamando como a gente chama uma criança. Fulano, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ou fulano, faz isso, faz isso, faz isso. Você já sabe o caminho. O evangelho já chegou até você. Semeia o que você tem. O pouco que você tem para o outro é muito, irmão. Eu sei tão pouco, eu li tão pouco, eu oro pouco, mas o pouco seu para quem não tem é muito. Você já imaginou chegar e dar um prato de comida para quem está comendo só milho? Você acha que ele vai achar que aquilo é pouco? Não, lá em casa só tem arroz, feijão e uma saladinha. Você acha que se ele comesse esse arroz, feijão e saladinha, ele ia achar que é pouco? O contexto espiritual também se aplica. O que você conhece de Jesus, pode até você achar que é pouco para você, mas para alguém isso pode ser muita coisa. Nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos nos identificar. Primeiro, é ler uma carta como essa e falar realmente, Senhor, eu estou neste lugar. Senhor, eu enxergo as minhas mazelas, e isso na nossa individualidade, cada um na sua condição, cada um nos seus recursos, cada um nos seus afazeres, naquilo que Deus te deu. Falar, Senhor, eu me enxergo nisso. O que eu posso fazer? Como eu posso caminhar? E quando, irmãos, os nossos olhos forem abertos para isso, os nossos olhos serão abertos para a causa do corpo que sofre por amor a Jesus. Nós poderíamos aqui falar testemunhos e testemunhos de uma igreja perseguida, e tem muitos, irmãos, tem muitos relatos, mas eu acho que hoje o Senhor quer muito mais que nós enxerguemos a nossa condição, para depois caminhar em direção a esses irmãos, enxergar as nossas debilidades e falar, Senhor, eu reconheço que eu fiz de errado, me ajuda a caminhar agora em prol dessa igreja, me ajuda, Senhor, a olhar para os meus irmãos e comungar da fé com eles e sofrer nesse mesmo corpo que nós somos. Amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar neste momento. Eu quero orar pela sua vida. E depois nós vamos orar por esses irmãos. Vocês podem observar, tem alguns mapas nas laterais da igreja, tem alguns testemunhos também, relatos reais, tá? De histórias e pedidos de oração de irmãos que vivem nesse contexto de perseguição. Nós vamos interceder para a vida desses irmãos, mas primeiro eu queria orar por você. Se assim como eu, você enxerga que você precisa de um ouro refinado, que você precisa de vestes brancas e de colírio, eu quero orar para que Deus traga isso para a sua vida nessa manhã. Para que assim como eu, você peça ao Senhor, Deus, identifica as minhas mazelas. Me faz, Senhor, encontrar esse lugar para que depois eu também retribua para quem precisa. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu sei que muitas vezes aquilo que nós ouvimos, Deus, não é aquilo que nós queremos. E todas as palavras que confrontam o nosso coração e a nossa conduta, Deus, às vezes elas se parecem palavras muito duras. Mas da mesma forma que o Senhor olhou para uma igreja naquela cidade chamada Laodiceia, convidando eles ao arrependimento, porque o Senhor os amava, o Senhor olha para nós e nos convida a este lugar. O Senhor fala que para aquela mesma igreja, que o Senhor iria bater a porta, que se eles abrissem, o Senhor cearia com eles. E o Senhor só ceia com quem o Senhor ama.
Se de alguma forma, Deus, nós somos convidados a olhar para as nossas dificuldades nessa manhã, a olhar, Jesus, para essa condição abastada que nós vivemos dia a dia e a recusar continuar assim, é porque o Senhor nos ama. O Senhor nos convida nessa manhã, Pai, a olhar para esses irmãos, mas com outros olhos. Primeiro, percebendo aquilo em nós, Deus, que precisa ser afetado por Cristo. Aquilo em nós que precisa ser, Deus, transformado. Senhor, encontra a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Ah, Senhor, como nós estamos cheios. Como nós desprezamos, Deus, o que temos de melhor. Como nós usamos, Deus, incoerentemente os recursos que o Senhor nos deu. Pai, nós não queremos ser essa igreja de Laodiceia. Pai, nós não queremos ser condenados por amar fazer coisas que estão nos condenando. O Senhor deu um conselho para aquela igreja, e o Senhor também nos dá um conselho. Nessa manhã, Deus, nós podemos encontrar no Senhor a riqueza de um ouro refinado, Deus, que se importa com aquilo que é rico diante dos seus olhos, que vai além de recursos naturais. O Senhor nos convida, Senhor, a comprar vestes brancas, a nos santificarmos, Deus, e largarmos as nossas práticas de pecado. O Senhor nos convida, Senhor, a colocar colírio nos nossos olhos, para que a nossa visão, Deus, seja limpa, para que a gente enxergue o que o Senhor, sim, se importa. Pai, encontra o coração de cada um dos meus irmãos e o meu também. Nós queremos, Deus, olhar para a causa de outros irmãos como esses aqui mencionados nessa manhã e sofrer com eles, Deus, e orar com eles e clamar pela vida deles. Clamar, Deus, para que eles sejam fortalecidos. Fortalecidos, Deus. Fortalecidos por aquilo que o Senhor fez e ainda há de fazer na vida deles. Deus, eu oro para que os nossos olhos sejam abertos aqui nessa manhã. E que uma causa como essa, Deus, não venha sobre nós apenas em um culto que acontece uma vez no ano, mas que seja, Deus, a causa de amor das marcas do Cristo feitas em nós. E feitas, Deus, em outros homens e mulheres que te amam, Senhor. Que não reclamam por aquilo que enfrentam. Que dão a vida por amor a Jesus, porque encontraram o Senhor de verdade. Deus, nós queremos também isso. Que essa unção, Deus, que está sobre a vida desses irmãos, recaia sobre nós. Nós queremos parar de murmurar, Senhor. Nós queremos parar de reclamar. Quando o recurso é pouco, quando a saúde é pouca, ou quando o trabalho falta, Deus, nós queremos parar de murmurar. Nós não queremos ser condenados por isso, Senhor. E eu acredito que, enxergando essas mazelas, o Senhor virá sobre nós, trazendo sim, Deus, suprindo sim essas necessidades com o teu ouro, com essas vestes e com colírio, Pai. Quem sabe mais sobre tudo do que o Senhor? Quem sabe o que de fato nós precisamos? É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que cuida de nós. Mesmo, Pai, quando nós não encontramos possibilidades, o Senhor diz a possibilidade. Firma os nossos corações numa vida de fé. Numa vida, Deus, que ama o Senhor. Numa vida, Deus, de uma igreja que decidirá não viver numa posição de autossatisfação, numa posição, Jesus, de autocontrole.
mas olhando para o Senhor, olhando para aquilo que o Senhor tem. Deus, desperta essa igreja. Desperta essa igreja livre, Deus, aqui onde nós estamos. Desperta a igreja livre nessa cidade. Desperta, Deus, a igreja livre no Brasil e em tantas outras nações, Pai, que tem todas essas possibilidades. Nós queremos usar aquilo que o Senhor nos deu. Nós queremos, Deus, ir em direção à igreja sofredora, Pai, dedicando aos irmãos também as nossas orações, as nossas ofertas, Deus, indo até os clamores desses irmãos e clamando a Ti, Jesus, para que o Senhor venha sobre aquilo que eles precisam, sobre as dificuldades que eles enfrentam, sobre, Deus, as pendências, Pai, que eles estão passando. Pai, provê sobre a vida dessa igreja, que ela resista em meio à perseguição. Pai, a igreja resistiu até aqui, a igreja resistiu, Deus, desde quando ela foi criada, Pai, ali no início de Atos, mas ela resistiu antes, quando existia apenas um povo de Israel. Ela existiu, Deus, quando ela foi perseguida. Ela existiu, Deus, em meio a tantos confrontos ao longo da história, e que não seja diferente, que a igreja resista, que a igreja permaneça de pé, não só nós, Senhor, mas essa igreja sofredora, que esses irmãos, Pai, sejam mais firmes no Senhor, como eles mesmos relatam, não pelo fim de uma perseguição, mas por uma vida mais resistente, para que eles mantenham fiéis até o fim. Senhor, nós estamos aqui, nós oramos pela vida desses irmãos. Eu queria dar liberdade para os irmãos, para aqueles que quiserem erguer a sua voz em oração por essa causa. Nós oramos a Ti, Senhor.